Olá, queridos amigos do canal Histórias da Bíblia. É com imensa gratidão e alegria que lhes dou as boas-vindas a mais um vídeo que promete desvendar os véus de mistérios ancestrais. Preparem-se para uma jornada fascinante pelos reinos celestiais, onde segredos há muito ocultos nas profundezas da história cósmica serão revelados. Há mistérios nos céus que os olhos mortais jamais contemplaram, segredos celestiais que transcendem as páginas das escrituras que conhecemos. Entre as estrelas e além do véu que separa o visível do invisível, desenrolaram-se batalhas e encontros que moldam o destino da criação. A história que vos conto agora permaneceu oculta por eras, sussurrada apenas entre os mais antigos guardiões da verdade. Prepare-se para adentrar os reinos celestiais e testemunhar o confronto que quase alterou o curso da história da salvação. Miguel, cujo nome ecoa como uma pergunta retórica, quem é como Deus? Erguia-se como o mais poderoso dos arcanjos. Sua presença irradiava autoridade e poder, cada movimento preciso e determinado, como a própria justiça divina que ele representava. Seus olhos, profundos como o oceano e ardentes como chamas, haviam contemplado a face do Eterno e refletiam a glória indescritível do Criador. Suas asas, mais brancas que a neve mais pura, estendiam-se majestosamente, enquanto empunhava a espada celestial forjada no próprio fogo da santidade divina. Como comandante das hostes celestiais, Miguel havia jurado proteger o trono de Deus e executar seus decretos com obediência inabalável. A semente do orgulho plantada no coração de Lúcifer germinou lentamente, alimentada pela admiração e inveja que os outros seres celestiais tinham por sua beleza e sabedoria. Seus pensamentos rebeldes o levaram a questionar a natureza de seu serviço ao Criador, a duvidar das razões pelas quais ele deveria obedecer cegamente. A cada dia, as dúvidas cresciam como sombras escuras em sua mente angelicamente perfeita, até que um momento de descontentamento se transformou em um desafio aberto ao plano divino. Lúcifer decidiu que sua vontade própria era mais importante do que a harmonia celestial. A ruptura silenciosa da união entre seu ser e o Criador ressoava como uma dissonância nas esferas celestiais, preparando o terreno para a tragédia iminente da rebelião. A batalha celestial foi travada nas alturas, com as estrelas testemunhando a grandiosidade desse confronto épico. Os exércitos celestiais se alinharam em oposição, cada lado representando uma facção distinta nessa guerra que ecoava pelos céus. Miguel, com sua espada flamejante, liderava os anjos fiéis em uma dança de combate coreografada pela justiça divina. Cada golpe desferido ressoava como um trovão celestial. Cada movimento calculado emanava a pureza da vontade do Criador. Do outro lado, Lúcifer erguia-se em desafio, sua beleza corrompida, refletindo agora o orgulho e rebelião que haviam tomado posse de seu ser outrora glorioso. As chamas negras de sua espada avançavam contra a luz radiante de Miguel, criando um espetáculo de cores e poder que transcendia toda a compreensão mortal. A batalha não era apenas física, mas espiritual. Cada golpe era um reflexo das intenções mais profundas desses seres celestiais que moldariam o destino da criação para sempre. Eras se passaram desde a expulsão de Lúcifer dos céus, mas sua sombra ainda pairava sobre a criação. Enquanto os séculos se desenrolavam, o caído arcanjo tecia suas manipulações nas tramas do destino humano. Sussurrando tentações, semeava discórdia e corrupção em cada era e civilização que surgia na Terra. Sua presença maligna se espalhava como uma mancha escura sobre o tecido da realidade, distorcendo mentes e corações para longe da luz divina. Miguel observava de seu posto celestial, atento aos movimentos do adversário e sempre pronto para intervir quando sua influência ameaçava exceder limites aceitáveis. Enquanto o tempo se desdobrava nos céus, a presença de Lúcifer continuava a lançar sombras sobre a criação. Seus planos nefastos iam além da mera corrupção humana. Ele almejava minar as bases do próprio plano divino, questionando o equilíbrio entre justiça e misericórdia no coração do Criador. Sua influência sutil permeava as estruturas celestiais,
semeando dúvidas entre os anjos fiéis e desafiando a autoridade de Miguel. O ar tornou-se denso com tensão celestial, enquanto Lúcifer provocava com palavras afiadas. Qual é o verdadeiro propósito do teu serviço, Miguel? Defende um Deus cujos motivos escondem-se nas sombras da eternidade? Ou questiona a aparente contradição entre seu amor incondicional e sua justiça implacável? As dúvidas plantadas por Lúcifer cresceram como ervas daninhas nos corações dos seres celestiais, ameaçando corroer a coesão dos exércitos celestiais e colocar em xeque a própria existência da criação. Miguel, em sua imponente postura celestial, refletia sobre a natureza do dilema que o confrontava. A mão trêmula segurando a espada flamejante denotava não apenas a força do guerreiro, mas também a profundidade de sua angústia interior. Ele estava diante de um desafio sem precedentes, um teste não apenas de sua lealdade ao Criador, mas também de sua compreensão do propósito divino. Enquanto seus olhos se fixavam no ser corrompido, que outrora fora uma estrela radiante nos céus, Miguel lutava com as vozes internas, que ecoavam dúvidas e conflitos. Devo cumprir minha missão como protetor divino ou questionar os desígnios que parecem transcender minha compreensão finita? Sussurrava para si mesmo. Os pensamentos turbulentos se chocavam em seu ser angelicamente perfeito, desencadeando uma tempestade emocional que ameaçava perturbar a própria estrutura dos céus. Enquanto a luz da verdade brilhava ao seu redor, Miguel contemplava o abismo da rebelião em busca de respostas que transcendessem as aparências e revelassem os mistérios mais profundos do Criador. A voz de Miguel ressoava nas esferas celestiais, carregando consigo a autoridade do próprio Deus. Ele enfrentou Lúcifer com olhos que refletiam não apenas fogo divino, mas também compaixão venerável. Até quando, adversário? Ecoou suas palavras como trovões celestiais, desafiando a própria natureza corrupta do caído. Em sua pergunta havia um eco de tristeza por aquele que um dia fora querubim ungido, agora envolto em trevas auto-infligidas. Lúcifer respondeu com um sorriso cínico, suas palavras carregadas de falsa sabedoria e arrogância. Até quando continuarás a profanar o que é sagrado e a destruir o que foi criado em amor? Retrucou Miguel, cada palavra carregada de significado cósmico. A tensão entre os dois seres primordiais era palpável, as correntes do destino tecendo seu curso através da vontade divina e das escolhas angélicas. O confronto se desenrolava como uma dança cósmica entre luz e trevas, verdade e mentira, amor e orgulho. Enquanto a eternidade se desdobrava em seus intricados planos, uma sombra pairava sobre o universo. Era a expectativa do cumprimento de uma profecia antiga, um evento cósmico que lançaria um facho de luz sobre a humanidade. O Filho unigênito de Deus, em sua magnífica humildade, preparava-se para descer dos mais altos céus, abandonando sua glória celestial para assumir a forma frágil e temporária de um ser humano. Os coros angélicos observavam em silêncio reverente enquanto os preparativos divinos se desenrolavam. O plano da redenção universal estava prestes a ser iniciado. No coração de Miguel, o guerreiro celeste, ressoavam as palavras proféticas que ecoavam por toda a criação, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Em seu íntimo angélico, uma dualidade de emoções se misturava, a expectativa da salvação e o peso da responsabilidade divina. A partida do Filho significaria não apenas a esperança para os perdidos na terra, mas também o cumprimento das promessas antigas feitas pelos lábios do próprio Criador. E assim, Miguel aguardava com solenidade e fé o momento em que tudo mudaria para sempre. A justiça é a essência do universo, tecida nas estrelas e refletida em cada átomo da criação. No embate entre Miguel e Lúcifer, essa justiça divina se manifestou de maneira única, revelando não apenas o poder do Criador, mas também sua sabedoria além do entendimento humano. O momento em que a espada de Miguel parou a milímetros do peito de Lúcifer foi um ponto de inflexão cósmico, onde o tempo parecia congelar e a eternidade se curvar diante da presença divina. Em meio à tensão palpável, a voz do Eterno ressoou com autoridade e misericórdia.
transcendendo as expectativas dos seres celestiais. A espada tremendo nas mãos de Miguel simbolizava não apenas o poder da justiça, mas também a compreensão gradual de que o plano divino era maior e mais complexo do que qualquer mente angélica poderia conceber. Naquele instante sagrado, o propósito celestial revelou-se em toda a sua glória e mistério, apontando para um desenlace cósmico que transformaria não apenas os destinos individuais de Miguel e Lúcifer, mas também o futuro da redenção universal. Naquele momento solene, enquanto o silêncio reverberava pelas esferas celestiais, os olhares de Miguel e Lúcifer se encontraram em um elo transcendental de entendimento mútuo. Sob a luz divina que preenchia o espaço entre eles, as máscaras de julgamento caíram, revelando a complexidade dos seres angelicais diante do Criador. Miguel, o imponente comandante das hostes celestiais, viu além da fachada orgulhosa de Lúcifer para o anjo outrora ungido, cuja queda ressoava como uma elegia nos corredores do templo. Sua espada celestial, embainhada pela primeira vez em eras, refletia não apenas sua obediência à vontade divina, mas também sua compaixão diante da tragédia do querubim caído. Isso, Lúcifer encarava Miguel com olhos agora despidos de arrogância e altivez, revelando uma chama de compreensão recém-acendida em seu ser corrompido. A presença do Criador pairava entre eles como um manto de paz celestial, cada fibra desse tecido luminoso pulsando com a promessa de redenção e renovação. Naquele instante etéreo, os destinos entrelaçados dos dois arcanjos se desdobravam diante da vontade soberana do Eterno, que transcende todo o entendimento angélico. O conflito celestial nos lembra que até o mal mais terrível será subjugado pelo amor sacrificial. Você acredita na misericórdia infinita ou em um plano estratégico maior de Deus ao salvar Lúcifer? Comente suas reflexões.